Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar sequência às nossas aulas de assincronias ventilatórias. Hoje veremos aqui uma aula sobre assincronia de disparo atrasado, tá bom? Eu vou pedir a você que não deixe de fazer o seu comentário, de dar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, enquanto esse vídeo estiver aberto ao público. Tá? Ele vai ficar aberto ao público no dia de hoje apenas, tá bom? E, claro, não deixe de incentivar os seus amigos para que, então, façam parte dessa comunidade, a comunidade Dominando a Máquina, que é a comunidade onde nós vamos aqui disponibilizar material, conteúdo, conhecimento, tá? Cursos, todos eles necessários para que você consiga dominar a máquina da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos à aula. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Esse aqui então é o disparo atrasado. É uma das assincronias ventilatórias que veremos aqui ao longo dessa sequência de aulas, tá bom? Vamos ver então que tipo de assincronia, né, é essa, chamada de disparo atrasado. Tá? Ela é uma assincronia que envolve um desequilíbrio entre o drive respiratório e o disparo inspiratório, ou seja, é uma assincronia que envolve a pressão que o seu sistema nervoso central, dentro do controlador ventilatório, né, a pressão que ele manda os seus músculos fazerem para inspirar, tá? E o disparo efetivo que o ventilador mecânico vai fazer, tá? Ou seja, à medida que o paciente pede, a máquina precisa entregar fluxo para ele, tá bom? Então esse é o tipo. Tá? Quanto à definição, né, o que é então um disparo atrasado? Tá? É quando você observa um atraso maior do que 100 milissegundos, tá? Entre o início do esforço do paciente e o início da entrega do fluxo pelo ventilador. Ou seja, o paciente começa a pedir para o ventilador entregar o fluxo. O paciente começa a pedir para o ventilador iniciar a inspiração. E o ventilador demora um pouquinho a entender que o paciente está pedindo isso. Essa assincronia se chama disparo atrasado. Tá? Vejamos aqui no gráfico, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Mais ou menos como é que isso ocorre, tá bom? Então vejamos aqui o seguinte, eu vou fazer de amarelo aqui, que aí fica no mesmo tom aqui das variáveis, tá? Então imagina o seguinte, o paciente começa a fazer um esforço, ele começa a despressurizar o sistema, tá? Ele está fazendo esforço, tá? Veja, se ele está fazendo esforço, deixa eu botar aqui um pontilhado assim, ó. Veja que se ele está fazendo esse esforço, era para, no mesmo momento em que o esforço começa a atingir o valor de sensibilidade, tá? Em que a máquina está programada, já era para o fluxo entrar, já era para a máquina disparar. Mas o que acontece é que há um atraso, e aí eu vou colocar aqui mais exagerado para poder ficar mais fácil, tá? Mas o fluxo está aqui, e aí o fluxo entra aqui. Olha só, desse ponto aqui até esse ponto aqui, nós temos um atraso. Que atraso é esse? Atraso entre o momento que o paciente começa a manifestar a sua vontade de inspirar e o momento que de fato a máquina entrega o fluxo a ele, tá? Entregar o fluxo significa iniciar a inspiração e, consequentemente, o início da inspiração se chama disparo. Por isso, disparo atrasado, tá ok? Então a ideia é essa aqui em relação a esse tipo de assincronia ventilatória, tá bom? Vejamos aqui
possíveis causas desse tipo ou deste tipo de assincronia. Tá? Primeira causa possível, sensibilidade baixa. O que significa sensibilidade baixa? Que o ventilador tem dificuldade para perceber a hora que o paciente está manifestando a vontade de inspirar. Se você aumenta a sensibilidade, você está fazendo com que o ventilador tenha mais facilidade para perceber. Portanto, se a sensibilidade está baixa, o ventilador tem dificuldade de perceber o que o paciente está pedindo. Essa é uma causa. Tá? Segunda causa, tá? Baixo drive respiratório, ou seja, o sistema nervoso central, o controlador central, está mandando informação, tá? Em nível baixo de pressão, ou seja, ele está mandando a musculatura gerar pressão baixa, tá? Ou ele não está conseguindo mandar o que deveria de pressão e, consequentemente, o ventilador não está conseguindo perceber isso, porque além do drive estar baixo, a sensibilidade também pode estar baixa. Aí é que o ventilador não vai perceber mesmo o que está acontecendo ali, ou vai demorar mais para perceber. Tá? Uma terceira causa de assincronia do tipo disparo atrasado é a presença de uma carga, tá? A presença de uma carga, como, por exemplo, PIP intrínseca. O que isso significa? Significa que se existe uma carga inspiratória, ou seja, uma carga que precisa ser vencida para a inspiração acontecer, vai demorar mais para que ele atinja o necessário de pressão para que o ventilador entenda que ele quer inspirar. Ou seja, existir uma carga significa existir uma barreira adicional, tá, para que o paciente consiga se comunicar bem com o ventilador. Tá bom? Ou seja, ele vai precisar vencer a PIP intrínseca antes de conseguir fazer o ventilador entender que ele quer inspirar. Ok? Uma quarta possibilidade de causa para essa sincronia é a presença de uma obstrução parcial. Tá? Uma obstrução parcial que pode estar no tubo endotraqueal ou até mesmo no filtro. E aí, olha só que interessante. Uma obstrução parcial não deixa de ser uma carga, tá? Não deixa de ser uma carga. Só muda a natureza, tá? Só muda a natureza da carga. Aqui, a obstrução parcial implica em um aumento da resistência das vias aéreas ao fluxo e, portanto, o paciente vai precisar fazer um esforço maior para conseguir gerar, né, o fluxo adequado, tá bom? E como consequência disso, ele pode ter dificuldade de fazer a máquina entender que ele quer inspirar, tá bom? E nós temos ainda uma quinta possibilidade de causa, né, para o disparo atrasado, e aqui nós estamos falando agora de uma causa que pode estar relacionada com o uso da interface, e aí diante de uma ventilação mecânica não invasiva, obviamente, tá? Então o tipo de interface, veja só que curioso não, né? Mas veja só que coisa interessante. Em ventilação mecânica não invasiva, um dos principais fatores que são determinantes para o sucesso dessa modalidade é o bom ajuste, é a boa adaptação da máscara, ou seja, da interface com o paciente. Então, se usa uma máscara nasal, ou uma máscara oronasal, ou uma máscara facial, ou uma máscara facial total, ou um helmet, enfim, não importa qual delas você vai usar. O que importa é o seguinte: a máscara está bem ajustada, o paciente está bem adaptado a essa interface? Se sim, joia. Se não, isso pode ser causa da assincronia do disparo atrasado, tá bom? Muito bem, essas são as causas e agora vamos às possíveis soluções
para esse tipo de assincronia. Então, se você se deparar com esse tipo de assincronia, você tem aqui algumas sugestões para solucionar, né, a assincronia de disparo atrasado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, ajustar a sensibilidade. Ora, se a sensibilidade está baixa, você pode aumentar a sensibilidade, né? Veja que a presença de carga, como PIP intrínseca, pode também ser causa. Como é que se combate a PIP intrínseca? Aumentando a PIP extrínseca, né? A PIP externa, né? A PIP que você coloca, a PIP que você ajusta na máquina, e você usa isso, neste caso, com qual propósito? Para fazer o contraponto à PIP intrínseca. Ou seja, você combate a PIP intrínseca com PIP externa, ok? Muito bem. Como outra causa é a obstrução parcial, seja do tubo endotraqueal ou de um filtro, se for essa a causa, não há de se falar em outra alternativa que não seja fazer a troca, né? O filtro está obstruído, troca o filtro. O tubo está obstruído parcialmente e não tem como desobstruí-lo, substitua o tubo. Ou então vai pagar o preço de ter uma ventilação mecânica nada fácil para esse paciente, porque vai haver a assincronia, né, e não somente de disparo atrasado. Terão outras assincronias que estarão associadas aí à possibilidade da obstrução do tubo. Então, se não tem como desobstruir, troca, ok? E também, se for paciente em ventilação mecânica não invasiva, verificar a possibilidade da troca da interface, tá? Às vezes uma interface vai se adaptar melhor, o paciente vai se adaptar melhor a uma outra interface, e dessa maneira você pode então facilitar a solução desse tipo de assincronia. Tá ok, pessoal? Então, a aula de hoje era sobre disparo atrasado. Essas são as considerações feitas e que devem ser feitas sobre esse tipo de assincronia. Espero que você tenha gostado e espero encontrá-lo na próxima aula, onde falaremos de uma outra assincronia, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.